um prazer muito grande nós estarmos dando início a este primeiro Papo de Graça de 2010. Eu e o Tom. Bom dia, meu mano. Bom dia, Caio amado. Tava com saudade desse nosso encontro. Eu também, viu? E a gente vai ter que aproveitar nesses primeiros meses agora de 2010 para fazermos tantos papos de graça quanto sejam possíveis. Porque nós vamos fazer essa semana inteira ao vivo. Hoje, o programa de hoje não será repetido à tarde e à noite, porque está todo mundo de férias, então nós vamos fazê-lo agora. À tarde será a repetição de um outro e à noite do mesmo outro. E de amanhã em diante volta tudo ao normal. E vamos fazê-lo até sexta-feira direto. Aí eu vou precisar tirar uma semaninha para mim, dar uma descansadinha fora daqui, porque aqui não dá. Aí vou com a Adriana e meu filho Ciro aqui para perto para a gente dar uma relaxada. Não sei ainda se o Tiago e a Juju vão poder ir, mas nós vamos dar uma descansada. E vamos voltar, fazer mais uma quantidade grande de papos até mais ou menos o dia 20 de janeiro, quando de novo eu vou dar uma outra saidinha com a Adriana. Vamos ao Rio para médicos, algumas coisas, depois dar uma descansadinha, voltaremos e aí faremos o Papo de Graça até eu ir para Turquia, Israel, Jordânia e Israel em março. Aí depois que eu voltar de lá, e segue tudo como dantes no quartel de Abrantes, se Deus permitir. Mas quarta-feira agora tem um Papo Não, de essa Graça semana especial. inteira a gente vai ter. E quarta agora nós teremos a senadora Marina Silva aqui com a gente, dando a primeira entrevista dela num ano de eleição presidencial. Ela, como candidata à presidência, vem aqui conversar com a gente, não como candidata, vem convidar como nossa irmã, amiga, querida, bater um papo também sobre esses assuntos todos, né? Mas sobre qual é a visão dela do mundo e da vida. E será quarta-feira que vem. Eu peço a você que tem interesse nesse encontro que o divulgue. Será às 9 horas da manhã, como sempre. Nós vamos iniciar aqui às 9, o Tom e eu. Ela vai chegar às 10, que vai estar chegando de uma outra coisa. E aí vamos conversar até ao meio-dia. De modo que, se você puder, já divulgue a outros. Mas, como sempre, e como tem feito bem ao coração de tantas pessoas, eu quero iniciar o nosso Papo de Graça lendo um salmo. Você vai ver as imagens tão bonitas que o Tiago vai rodar agora para nós. E ouça o Salmo 36 com todo o seu coração. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia. A transgressão seduz os seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, ele, o que tem a transgressão no coração, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça, Senhor, é como as montanhas de Deus. Os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade.
Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derribados e já não podem levantar-se. Senhor, nós invocamos o teu nome neste dia, que não é o primeiro dia deste ano, mas é o primeiro dia no qual nós nos reunimos neste ano de 2010, para conversarmos juntos aqui, nessa assembleia de amigos e irmãos constantes e frequentes, que participam conosco todos os dias. E eu quero pedir que tu salves a nossa mente, o nosso coração de se tornar assim, como o coração do ímpio, como o coração do alienado, embrutecido, que pensa que a vida não é um flagrante diante de Deus e por isso existe na fantasia diabólica de pensar que os seus males, que as suas perversidades e maquinações, não sendo descobertas pelos homens, estarão sem juízo nos céus. Pelo amor do teu nome, salva a nossa mente desse engano, porque muitos de nós ficamos tão encrostados, adormecidos e impermeáveis pelas camadas e camadas de cinismo religioso, que nos tornamos ímpios enquanto cantamos, perversos enquanto pregamos, maliciosos enquanto dizemos que abençoamos, inimigos de Deus enquanto babamos o nome de Jesus de nossas bocas mal lavadas. Por favor, salva-nos desse estado, que entra como a sutileza mais sutil penetra onde não se percebe e faz seus ninhos de víbora no nosso coração. Acorda a cada um de nós, de qualquer que seja o estado de engano ou de perversão do nosso ser no qual nós nos tenhamos colocado. É o que eu te peço, rogando que o Espírito Santo sacuda a quem precisar. Amém. Do saculejo da tua bondade, para acordar o louco antes que a sua loucura não tenha cura. É o que eu te peço, por mim, pelo Tom, por todos os amigos e irmãos que nos veem agora. Amém. E que participam com a gente neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tom, gente boa, meu amado, eu estou com o coração aqui acompanhando todos os dias o Marcelo e a moçada que viajou lá para Nigéria. Ontem eu estava dizendo a Adriana como desde o dia 31 pela madrugada, que eu sabia que eles estariam viajando do Rio para lá, o meu coração não ficou desassossegado nem um pouco, mas ficou vigilante e em oração por eles dia e de noite. E ontem eu passei a manhã toda aqui orando por eles, pedindo a Deus que dê toda a sabedoria. Tinha uma cartinha do Marcelo para mim ali no e-mail, eu não tenho aberto os e-mails, mas eu fui lá, dei uma olhada, ver se tinha alguma coisa dele.
E aí tinha uma cartinha carinhosa, escrita do aeroporto de Madrid ainda, dizendo: ainda estamos indo para lá. E hoje de manhã tem uma carta muito, muito boa de ler, e eu gostaria que você lesse essa carta para todo mundo, porque assim que ele tem a chance de fazer contato telefônico, ele o fará. Ele deve estar ainda se ajeitando e procurando lá um modo de fazer conexão. E eu quero ver se durante essa semana, Deus permitindo, pelo menos uma vez, a gente bate um papo com eles no ar, para todo mundo ir orando e acompanhando o que está acontecendo, né? E para que eles também se sintam muito aconchegados nisso tudo. Né? Eu fiz um desafio e eles atenderam prontamente. O Marcelo se engajou de toda a alma, o Léo, lá de Londres, que é uma figura muito querida e prestativo. E aí foram outros se envolvendo. No início nós iríamos levar até 13 pessoas. Acabou que alguns dos que nós fazíamos muita questão que fossem, queriam muito ir, por razões súbitas de última hora não puderam. E eles foram num número de 7 pessoas, que acabou sendo um número bem legal, bem dos diáconos de Jerusalém, né? E foram servir aos irmãos na Nigéria. E entre eles o Jojó de Olivença. Não sei se você lembra, na década de 80, início da década de 90, só dava o Jojó de Olivença no Esporte Espetacular, porque o Jojó de Olivença surgiu como o maior surfista do Brasil e foi campeão dos circuitos de surf aqui no Brasil o dia inteiro, né? E alguns mundiais e tudo. Numa época em que o Brasil estava assim, sem heróis esportivos. Que não fosse do futebol. E até o futebol andava meio mambembe, né? A gente tinha perdido a Copa de 82, a geração Zico estava em transição, a do Ronaldinho estava chegando, ainda ficou aquele intervalo. Então o Jojó teve um papel muito importante na consciência esportiva nacional na década de 80. Crente da Bahia, e ele veio algumas vezes ao meu programa Ao Pare e Pense, àquela altura, e também nas coisas que a Vinde fazia, ele estava sempre presente. E de uns meses ou um ano para cá, eu não tenho precisão exata aí do tempo, ele está com a gente lá na Estação de Santos, com o Marcelo. Criaram uma ONG para ajudar meninos de rua a aprenderem a surfar, tirar a garotada por uma distração sadia e um monte de outras coisas. E o Jojó foi junto, para nossa salvação, porque ele é o único criolão, assim, do grupo mesmo, o único africano, cara de africano, bem representativo, né? E o Marcelo, no meio dessa moçada, é um branco, bicho de goiaba, germânico. Aqui ele passa desapercebido, ele é normal, mas lá ele é alvo mais que a neve. Então, leia, por favor, a carta dele pra gente, Tony. 3 de janeiro de 2010. Nigéria, o título: Nigéria, chegamos 4 voos depois. Gente amada, parece incrível, mas chegamos ao campo de batalha em solo nigeriano. Partimos na noite do dia 1º de janeiro de 2010 para Madrid. Chegamos lá pela manhã após um voo tranquilo pela Ibéria. Passamos dia 2 viajando de Madrid até o sul da Nigéria, atravessando a Argélia, o deserto do Saara, Níger e, por fim, pousamos no país mais populoso da África, colônia britânica até 1960, e transpassado por mais de 8 guerras civis no pleito pelo poder local. O Leonardo, do Caminho da Graça em Londres, nos fazia parar em tudo que era alfândega, imigração, polícia e exército. Não que ele o desejasse, mas a cara de árabe do Léo
está atrapalhando nossa vida. Risos, ele aqui. Com o rosto de muçulmano, piorado pela barba, o Léo assusta todo mundo dentro e fora dos aviões. Cara, Se der a brincadeira deles lá esse com aí que tá chegando com a bomba. E que bomba. Só não assusta os nigerianos. Sim, porque esses são grandes também, fortes e de cara fechada. E só olham para nós quando olham para mim, principalmente as crianças. Digo a verdade, não tem branco aqui. E muito menos alguém tão branco quanto eu. Já na grande cidade de Lagos, de onde partiu a maioria dos navios negreiros que vieram para o Brasil, chegamos alta madrugada e desmaiamos num hotel vizinho ao aeroporto por quase 3 profundas horas. Então outro avião que pegamos numa espécie de rodoviária do interior, bem interior do Brasil, cruzou o país todo até o estado de Calabar, divisa com Camarões, onde então o Luque, um moço de Deus que estuda psicologia e dedica a vida para salvar crianças estigmatizadas, como ele mesmo foi na infância, foi nos buscar com um carro da ONG inglesa e ainda trouxe consigo mais um táxi para carregar tudo até o estado vizinho, Aqua e Bom, por uma rodovia transamazônica, entre aspas, absolutamente sem lei, senão a lei da buzina e da propina policial em cada barricada montada à frente. Todos nós trouxemos pouca bagagem pessoal, mas muito material literário, além de 2 pranchas de surf para levarmos pais de crianças num ônibus locado rumo à praia, meia hora de onde estamos, onde o Jojó de Olivença vai ensinar as crianças a surfar. E eu sei que o Jojó ensina qualquer um a ficar de pé na prancha, já no primeiro dia. Ele me ensinou e incrivelmente eu aprendi. Vamos fazer um grande piquenique na praia, pregar aos pais, levando com eles o Novo Testamento e orando com todos, para expulsar o medo quase palpável do qual eles vivem, devido ao agravamento da superstição capitaneada pelo neopentecostalismo. Bom, a viagem de carro demorou 3 horas e meia, e hoje, dia 3, finalmente estamos no chão das ocorrências. E as ocorrências são tão evidentes que o mundo só não vê porque não quer. Assim que conseguirmos nova conexão, contaremos acerca desses primeiros dias. Amanhã faremos uma reunião comunitária para planejar as reuniões de mobilização popular junto a igrejas e ONGs locais. Obrigado a todos por tudo. Estamos cansados de viagem, mas dinamizados pelo Espírito que nos trouxe. Na mesma graça e comissão, Marcelo Quintela, Aqua e Bom, Nigéria. Que bom. Aqua e Bom. Que seja Aqua e Bom. Que seja água, né? Muita água e boa água. Boa água, água boa. Água boa. Que é o nome de uma cidade aqui no Mato Grosso, onde um amigo meu, Serjão Welbank, mora. Água boa, água boa. Ele toda hora me diz, Caião, vem aqui passar uns dias comigo em Água Boa. E o Marcelo está lá em Aqua Bom. É isso? Aqua e Boa. Aqua e Bom. Peraí. Aqua e Bom. Aqua e Bom. Água isso boa mesmo. É aqui. Isso. Aqua e Bom. E eu queria dizer a Rejane, que deve estar nos assistindo, e também a todas as outras esposas e pessoas ligadas aos que foram, aos nossos amigos, irmãos queridos, e, no caso do Marcelo, um filho amado na fé, que nós estamos todos atentos em oração, vigilantemente, e eles sabem que da ponta de cá ninguém enviou sem ficar segurando a corda com toda a oração, atenção e disponibilidade para levantar da cadeira e correr até lá se for o caso, mas não será necessário. Eles voltarão com feixes, com muita alegria, com muitos feixes e com muito júbilo, e com muito gozo por terem visto
a graça e o poder do Evangelho manifestarem-se na simplicidade dos encontros sinceros e ungidos pelo amor de Deus em tudo quanto se faça. Então, a eles a nossa oração e o meu pedido, no sentido de que você continue orando mesmo, todos os dias, pedindo que essa seja uma missão que encontre o propósito de Deus em todas as coisas e que seja feita no espírito da graça, da sabedoria, do poder que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega, não grita nem discursa nas praças, mas vai ensinando a justiça e o direito aos gentios, aos que aguardam essa compreensão para viverem segundo Jesus, conforme o Evangelho. Amém. Hoje nós vamos passar... Antes de você falar, eu só lembrar, porque foi tanto tempo repetindo, que hoje, dia 4, estamos ao vivo. Hoje agora, estamos ao vivo agora. Dia 4. Agora, à tarde, como o Tiago e o Daniel ainda estão de férias, e o jovem, e o Kenneth, e o Edivaldo também estão ainda, eu não quis abusar dos bichinhos, do meu genro e do meu sobrinho, abusar dos marmanjos, e abusar também da minha filha, do meu netinho, claro, da mãe do Tiago que está aí, da namorada do Daniel que veio de Manaus e vai embora amanhã. Então, se tivesse a idade do Daniel, a minha namorada estivesse aí, e numa época dessa, eu tivesse que passar o dia, a tarde e a noite, parado para botar uma reprise no ar, cortando o barato deles o dia inteiro, eu ia fazer isso com todo amor, mas assim, com uma pena danada. Então, para que eu vou submeter o bichinho a uma situação dessa? Se ele pode sair daqui, quando acabar, elas vão estar assim, se espertando em casa ainda, foram dormir muito tarde, aí curtem a tarde e a noite, né? Mas amanhã o Edivaldo já terá chegado, e o jovem e o Kenneth também, então... Nós vamos repetir esse programa de hoje, não hoje à tarde e nem hoje à noite. Eu vou pedir para o Edivaldo repeti-lo amanhã durante a programação, como um bônus do Papo de Graça de hoje, né? E enquanto se repetirá o que irá ao ar amanhã de manhã, vai à tarde e à noite. Mas esse não será repetido hoje, amanhã somente. E aí volta tudo ao normal. Mas nós vamos ver hoje um documentário sobre mitos bíblicos, e é o que está proposto no tema, e eu gostaria que você prestasse atenção. O documentário é muito bonito, gravado em HD, com imagens extraordinárias. É sobre a fixação dos eruditos cristãos, especialmente da década de 20 e 30 do século passado, que chegaram no meio daquele positivismo arqueológico que se estabeleceu como ciência histórica, de modo que, no início, a arqueologia servia para confirmar a história, porque se dava crédito ao que os homens diziam. Então, se se achasse um texto, o texto valia. O que a Bíblia dizia era o mapa para os arqueólogos de antigamente escavarem coisas relacionadas aos ambientes bíblicos. O que Flávio Josefos dizia nas antiguidades dos judeus era o maior mapa de cartografia arqueológica que se tinha para achar as coisas, e acharam tudo que acharam em cima da Bíblia e de Josefos. Mas depois que eles acharam muita coisa, né? Muita coisa, aí o papel se inverteu. No início a Bíblia servia na ignorância deles para eles acharem. Depois que eles foram achando, e o movimento arqueológico cresceu muito no mundo e começou a se transformar num dogma, o paradigma mudou. Hoje, se o texto for bíblico, que seja encontrado, ou a afirmação que a Bíblia faz, em sendo feita, não tenha sido ainda encontrada,
eles categorizam aquilo tudo como mito. Senão, isso foi uma invenção da Bíblia. Até há 150 anos atrás, eles sem a Bíblia não achavam nada. Agora, quando a Bíblia diz e eles não acham, e eles não têm que achar tudo que a Bíblia diz, tem uma coisa, a maior parte das coisas que a Bíblia diz não são acháveis, algumas porque estão soterradas, né? E em geografias que não se pode escavar, são geografias de guerra. Mas enquanto aquela pedra não for achada dizendo que aquele cara existiu, aquele cara passa a inexistir. Pôncio Pilatos. Eu falei aqui há 2 meses atrás que Pôncio Pilatos não era uma figura histórica para essa arqueologia de 1920 para cá. Para o passado não, estava escrito. Não era possível que se tivesse escrito algo que fosse uma invenção, com tantos detalhes históricos de todos os lados. Mas quando surgiu a tal da alta crítica aí por 1920, 1930, veio esse dogma. Até ali a arqueologia ainda não tinha sido transformada numa ciência cética. Ela se servia da Bíblia, escavava e achava. À medida em que isso foi crescendo, esse outro espírito, nós chegamos a este ponto hoje, em que a Bíblia é o mais desacreditado de todos os livros, embora seja arqueológica e historicamente o mais crível de todos. Mas se tornou. Hoje o que a gente vê é o seguinte, os caras desencavam os rolinhos gnósticos em Nag Hammadi, no Egito. Aí aquilo ali, quando seja translocado, doido mesmo, só acha que não é quem nunca leu, mas quem leu, não dá para levar a sério, sinceramente. E eu chegava a pensar que era alguma coisa da minha cabeça, mas eu já consultei tanta gente séria e isenta que eu digo, escuta, seja macho intelectualmente, meu irmão, leia isso aqui e me diga, que se não fosse moda, se essa coisa que estivesse para a Bíblia, tanto quanto os 4 evangelhos estão, será que a gente não estaria já não teríamos rasgado isso, limpado a bunda com esses evangelhos, de tão fabulosamente apócrifos que eles são? Aí o cara diz, é verdade. Então para que essa euforia toda? A euforia toda é porque qualquer coisa que relativize o que está nas escrituras virou mais do que moda. Então a gente é capaz de ver um arqueólogo ou um paleontólogo construindo uma história inteira em cima de um ossinho. Ele não tem nada além do ossinho. Mas se ele datar o ossinho com carbono 14 e disser que o ossinho tem 2, 3 bilhões de anos, há 3 bilhões de anos atrás eu construo qualquer história. E aí eles constroem a história nem com os argumentos politicamente corretos, com o supposedly, supostamente, alegadamente, allegedly. Eles não usam nada disso, é tudo foi, então, aí botam logo o nome no ossinho, constroem um animal em cima do ossinho, batizam o ossinho o animal de Tom. Era um pequeno dinossauro. Aí Tom, Rex, Tom para lá, Tom morreu. Então constrói uma história inteira para o Tom. Agora, aquilo que está marcado a ferro, fogo, sangue, que mudou as consciências do mundo inteiro, que foi carregado nas almas e vísceras da humanidade, se os caras não acharem uma pedra para confirmar aquilo ali, não serve, é mito. E a prova disso, uma das provas disso, é que um cara escreveu um livrinho bobinho, Caio, bobinho, chamado Dan Brown. Ele é o cara. Não, o Dan Brown é o maior babaca. Ele virou o cara, pois e eu fico assim, eu perco todo o respeito pelos caras que levam o Dan Brown a sério. Eu perco o respeito histórico, porque são os ignorantes que não conhecem a história. Perco o respeito psicológico, porque não dá para ver que o bicho é um surtado. A primeira vez que eu vi o olho dele, eu falei, vou internar. Perco o respeito, porque o cara escreveu uma ficção que para ele é uma Bíblia. Ele crê na ficção dele. Não, e virou para muita gente. Mas ele crê. Ah, ele crê. Você veja, não estou de brincadeira. Eu escrevi um texto aqui no site
há uns 4 anos atrás, dando uma cacetada nele. Um bocado de gente me escreveu dizendo que eu tinha sido muito rigoroso. Não, ele é um babaca, chefe de uma seita, surtado, narcisista, que acredita no livro dele como se fosse um evangelho. Ele acredita naquilo de verdade, meu irmão. Eu não sabia disso, não. Não está ganhando só dinheiro, não. Ele virou crente daquilo ali. Mas antes não era, não, só depois que se Não, ele sempre creu. Outro dia eu vi um documentário dele a última vez, faz 2 semanas, ele dizendo que foi criado na escola dominical, mas depois que ele desenvolveu aquela teoria dele, se tornou tão mais razoável do que aquilo que ele aprendeu na escola dominical, que hoje ele crê no que ele criou. Do que ele criou. Ele crê. Disse, não, a minha fé hoje é baseada no que eu criei. Desde menino que eu achava que tinha uma outra coisa. Quando eu juntei isso, agora sim, eu tenho um corpo de crenças. Então, quem anda seguindo o Dan Brown se tornou membro de uma seita e não sabe. Mas está na moda crer em tudo que não é historicamente factual. Essa é a época da fantasia. É a época do Avatar, onde a gente cria uma outra coisa que a nós corresponda. E como ficção está tudo bem, é a maior diversão. O Mateuzinho foi, adorou e já disse que eu tenho que ver. E alguns adultos também disseram que eu não posso perder, que é muito bonito. Mas tudo bem, ficção a gente vai ver. Agora, tratar como fato é complicado. Enquanto isso, Davi virou mito, Salomão virou mito. E tudo quanto não seja corroborado por alguma pedra ou um ossinho, virou mito, porque o testemunho humano não vale mais para nada. Só que os homens de antigamente não eram como os de hoje. Não, os homens de antigamente eram gente de palavra. Os de hoje é que não tem nada, eles falam pelo pum. É a voz dos homens de hoje, não dá para escrever. Você não consegue levar a sério nem contrato. Hoje, né, Caio? Não. Nem as imagens mais. Não, nada fala mais. Só fala o que a ciência forense determinar que seja verdadeiro. Testemunho de alguém não diz mais nada, de 2 pessoas, mais nada, de 3, não firma mais nenhuma palavra. Um pelo e um DNA que podem mudar tudo. Testemunho humano, não. Essa é a época da negação total do testemunho humano. São máquinas, aparatos e experts que determinam se a realidade é realidade ou não é realidade naquilo que a eles interessa, que seja ou não realidade. Mas nós vamos conversar depois do comentário. Tiago, meu filho, solte aí os reis de Israel, os mitos bíblicos. Assista com cuidado. Está de volta e nosso encontro aqui não é um mito, é realidade. E o que me chama a atenção é aquilo que no início eu disse, e a estranheza total de que para chegar onde eles chegaram, eles tenham que ter se servido tanto da Bíblia, arqueologicamente falando. Há um século atrás não se cavava nada naquela região sem consulta à Bíblia, e a Bíblia que ia mostrando os lugares. Agora que eles acharam o suficiente montar um arcabouço, o texto escrito que os ajudou como guia, agora precisa ser confirmado por eles. Aí o que não aparece com inscrição em pedra não existiu. Numa cultura em que ninguém escrevia nada em pedra. Ninguém... Se Salomão tivesse que colocar o nome dele em cada pedrinha para as pessoas um dia... não era uma cultura romana, nem egípcia, nem de outras naturezas. Era uma cultura antitética em relação a todas as demais culturas do mundo. Era uma cultura que não dava valor. Ela começou durante quase um milênio sem chão, peregrinando. Não chegou a um milênio, mas aí os Abraão, Isaac e Jacó somados, não um depois do outro, mas considerando os overlapping de simultaneidade de existência, você tem um período de uns 380 a 400 anos. Considerando que um ainda estava vivo, o outro vivendo também, a soma das sobrevivências não continuadas. Os 400 anos. Mais 430 no Egito, 800 e tantos anos. Sem chão. Quase nenhum. Sem chão. Nenhum.
Abraão, Isaac e Jacó, no máximo faziam altares de pedras. Mas era uma cultura sem esse tipo de vinculação. De escrever na pedra. E com construir nada de pedra. Eles eram caras andantes, ambulantes, hebreus. Eram tendas. Tendas. Ninguém diz assim, aqui erigiu uma tenda e faz uma placa de pedra enorme para dizer que botou a tenda dele ali. Então não era assim. Depois foram se tornarem escravos. Escravo não tem história. Depois saíram e peregrinaram 40 anos pelo deserto. Também não tem história, era peregrinação. Quando eles entraram na terra, eles entraram numa terra como invasores incipientes e sem uma cultura construtivista. No máximo, eles se estabeleceram como pastores de ovelhas, de rebanhos, e pequena agricultura é o que eles foram fazendo em milhares de tribos espalhadas, de pequenos clãs espalhadas nas divisões das tribos. E as estruturas que eles encontraram no lugar eram as pré-existentes, as que eles usaram no lugar, eram as que já existiam. Megido precedia a chegada deles lá em muito tempo. Aco, lá no extremo norte, muito antes deles chegarem, já estava lá. Eles iam usando os mesmos alicerces. Talvez. Jerusalém, Casa da Paz, a cidade de Melquisedeque, rei de Salém, de Shalom. E a cidade que Davi tomou era a cidade dos Jebuseus. Aí eles questionam se a narrativa bíblica era precisa, se aquilo ali tinha água, como é que ele entrou, se tinha água, se não tinha água, para onde é que ele subiu. Bom, eu já desci dezenas de vezes o canal inteiro, subindo lá do alto de Jerusalém ainda, do sopé de Jerusalém, na região de Siloé. Você desce, você chega à cidade de Davi, aonde você encontra um túnel que hoje está todo arte falando. Há um século atrás não se cavava nada naquela região sem consulta à Bíblia, e a Bíblia que ia mostrando os lugares. Agora que eles acharam suficiente montar um arcabouço, o texto escrito que os ajudou como guia, agora precisa ser confirmado por eles. Aí o que não aparece com inscrição em pedra não existiu. Numa cultura em que ninguém escrevia nada em pedra. Ninguém... Talvez se o Salomão tivesse que colocar o nome dele em cada pedrinha para as pessoas um dia... não era uma cultura romana, nem egípcia, nem de outras naturezas. Era uma cultura antitética em relação a todas as demais culturas do mundo. Era uma cultura que não dava valor. Ela começou durante quase um milênio sem chão, peregrinando. Não chegou a um milênio, mas aí os Abraão, Isaac e Jacó somados, não um depois do outro, mas considerando os overlapping de simultaneidade de existência, você tem um período de uns 380 a 400 anos. Considerando que um ainda estava vivo, o outro vivendo também, a soma das sobrevivências não continuadas. Uns 400 anos. Mais 430 no Egito, 800 e tantos anos. Sem chão. Quase um. Sem chão. Nenhum. Abraão, Isaac e Jacó, no máximo faziam altares de pedras. Mas era uma cultura sem esse tipo de vinculação. De escrever na pedra. E com construir nada de pedra. Eles eram caras andantes, ambulantes, hebreus. Eram tendas. Tendas. Ninguém diz assim, aqui erigiu uma tenda e faz uma placa de pedra enorme para dizer que botou a tenda dele ali. Então não era assim. Depois foram se tornarem escravos. Escravo não tem história. Depois saíram e peregrinaram 40 anos pelo deserto. Também não tem história, era peregrinação. Quando eles entraram na terra, eles entraram numa terra como invasores incipientes e sem uma cultura construtivista. No máximo, eles se estabeleceram como pastores de ovelhas, de rebanhos, e pequena agricultura é o que eles foram fazendo em milhares de tribos espalhadas, de pequenos clãs espalhadas nas divisões das tribos. E as estruturas que eles encontraram no lugar
eram as pré-existentes, as que eles usaram no lugar, eram as que já existiam. Megido precedia a chegada deles lá em muito tempo. Aco, lá no extremo norte, muito antes deles chegarem, já estava lá. Eles usando os mesmos alicerces, talvez. Jerusalém, Casa da Paz, a cidade de Melquisedeque, rei de Salém, de Shalom. E a cidade que Davi tomou era a cidade dos Jebuseus. Aí eles questionam se a narrativa bíblica era precisa, se aquilo ali tinha água, como é que ele entrou se tinha água, se não tinha água, para onde é que ele subiu. Bom, eu já desci dezenas de vezes o canal inteiro, subindo lá do alto de Jerusalém ainda, do sopé de Jerusalém, na região de Siloé. Você desce, você chega à cidade de Davi, aonde você encontra um túnel que hoje está todo aberto, que te deixa fazer uma viagem de 6.000 anos. Você vem de hoje um período de 8.000 anos, considerando os 2.000 anos de agora, né? 6.000 da destruição de Jerusalém para baixo. 8.000 anos, onde você chega ao período cananeu mais antigo ali dentro. Todas as marcas de cada período, de cada coisa, de cada situação. O Davi, que eles consideram mítico, porque não encontraram uma pedrinha lá no Vale de Elá, dizendo: esta é a minha pedrinha de Davi, com a qual eu matei o Golias. Ou fazia parte de uma sociedade que não marcava as coisas. Ele era um pastor de ovelhas de uma cidadezinha furreca ali do lado de Belém, um paizinho safadinho de gente sem poder, que era aquele reino de Saul. Não tinha essas coisas, era um grupo de gente tentando se organizar. Tudo muito incipiente, morava em tendas, a Bíblia não está cheia disso, a arca do Senhor habita a tenda, não tem nada. Quando, no período de Davi, depois que ele toma o poder, depois que Saul morre, essa coisa toda, ele vira rei e unifica Israel, que se fala de construção de palácios, são palácios para as neguinhas da época. Não são palácios para serem comparados com os palácios egípcios, nem assírios, nem persas, nem romanos, nem nada disso. Hoje seriam casas largas. Era o palácio de Davi, na época de Davi. Salomão é que sofisticou bem mais as coisas. E o intrigante é que a dúvida toda sobre a existência ou não de Salomão é porque faltam pedras. Apesar de haver um esmagamento histórico que não tem tamanho, mas a história já não fala nada se não houver um pedaço de pedra. Não diz mais nada. Uma pontinha de osso. Qualquer coisa, mas não significa nada. Agora, eles não percebem a contradição deles dizerem: isso aqui foi dos antecessores de Davi. Isso aqui foi dos predecessores de Davi. Isso o nome de Davi ali. Essa Megido aqui foi construída há tantos séculos, não encontramos ainda aqui uma evidência com o nome de Salomão, mas pode ter sido construído pelos seus sucessores. Então, um cara que tem predecessores e tem sucessores, e que serve de referência para os predecessores e para os sucessores, não pode mais ser tratado como um mito. O que eles podem apenas dizer: a gente lamenta imensamente que a figura mais central dessa história não tenhamos ainda encontrado nada com a marca do nome dele. Aí, a meu ver, isso é uma declaração científica. Para quem começou cavando em cima do que a Escritura dizia, achou tudo que achou porque a Escritura dizia, e não achou um nome, uma pedra com o nome de Salomão, um dever de dignidade histórica é dizer: infelizmente até agora não achamos, mas se acharmos, acharemos. Mas isso aqui é desse período, porque foi esse mapa histórico que nos ajudou a encontrar isso aqui. Sim, senão claro. não teríamos encontrado nada. Agora, é como se o cara tem um GPS na mão e derrubar todos os satélites. Ele tem um GPS. Do que adianta a pedra na mão se não tem um GPS? Não, ele foi com GPS e com satélite achando tudo. Na última hora os satélites acabaram. Aí ele ficou só com o GPS. Tudo que ele achou antes, ele acredita ao satélite. Mas agora, como ele não está conseguindo achar,
O que antes estava medido pelo mapeamento do satélite, uma vez que o satélite se desconectou, já não é mais verdade, porque ele não acha. Pois é. Então a verdade quem é? É ele. A verdade é ele. Eu sou a verdade, é o que eles estão dizendo. Eu não achei, eu não vi, eu sou a verdade. Em relação a um povo que não escreve a sua história a não ser em escrituras, um povo que não construiu pilares, que não construiu grandes obras, as que construiu contra a orientação de Deus. Na própria Escritura está registrado, lavrado, não em pedra, mas na Escritura, que o que eles queriam fazer teve a confrontação divina, dizendo, não é por aí, eu não chamei vocês para serem construtores de palácios nem de pedras, mas para serem um povo separado, leve e livre, para serem hebreus. Deus não queria que eles tivessem nem rei, quanto mais palácio. O templo é uma concessão, tudo é concessão. É coisa tão sem importância que quando chega nos dias de Jesus que querem louvar o templo, Jesus diz, louve isso não. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. É a partir dessa consciência de quem não dá valor às pedras, que a cultura judaica é uma cultura sem valor às pedras, a cultura histórica judaica. A cultura contemporânea judaica precisa das pedras, porque esse é um mundo de desenterramento de pedras, é um mundo de arqueologia científica. Então ele precisa, mas fora isso, nunca precisou. Eles existiram 2000 anos antes, 2000 anos não, de fato, desde que eles foram para aquele desterro em Babilônia e voltaram para Israel 70 anos depois, que nunca mais eles tiveram uma raiz mesmo. Considerando o desterro de Babilônia até hoje, eles viveram aí um período de 2.600, 2.700 anos, quase sem chão nenhum. E os últimos 2000, antes de 1948, quando voltaram para Israel, chamada Palestina, eles ficaram 2000 anos sem chão. Agora, durante esses 2000 anos sem chão, dá para negar a existência dos judeus? Eles são um mito. Sem judeu, a gente não tinha quase avanço nenhum na ciência. Sem judeu. É como assim, hoje, imagina, o mundo acaba, a Terra sem ninguém. É um documentário que tem aí, tira os babacas dos humanos e vê o que acontece logo 5 anos depois, não tem mais registro quase da gente aqui. Bom, a Terra sem ninguém, acabou tudo. Aí há um sobrevivente. Começa da pedra, do pau, tem que reinventar a roda, começa tudo de novo. A burrice se reinstala, como já se reinstalou dezenas de vezes na civilização humana. Houve culturas avançadíssimas que, uma vez destruídas, com ela foram destruídos todos os seus saberes. Aí os que vêm depois recomeçam um processo inteiro. Aí acham que a humanidade recomeçou com eles. Pois bem, se a gente tivesse uma situação dessa, da Terra sem ninguém hoje, e surgisse um sobrevivente, e ele ouvisse, lesse, e encontrasse algum registro, mas não tivesse nenhum aparato de como fazer a demonstração de que um cara sozinho, estudando no escritório, trabalhando no escritório de patente, olhando pela janela do prédio, imaginou na sua mente um elevador caindo e um homem dentro do elevador, e percebeu que tanto fazia o elevador ter 1 tonelada e o homem apenas 80 quilos, eles iriam cair na mesma velocidade. E que, em face dessa dedução, ele começou a elaborar, e o fim da viagem inteira o levou a concluir, no fim da viagem toda, a relatividade de todas as coisas, inclusive a própria relatividade da luz. De tempo e espaço era uma constante tão poderosa que poderiam vergar até a luz. Isso tudo com observação interior e cálculos que só foram vir a ser demonstrados na hora que um eclipse pôde ser posteriormente gravado para provar que o cara estava exatamente certo, sem ter olhado nada. Não tinham ainda visto um átomo. Mas já sabia disso. Mas ele já tinha calculado as dimensões do átomo pela matemática, num exercício de intuição. Ora, ou de lógica. Quem talvez. vai acreditar? Não, nem mais do que lógica. Ele mesmo dizia, eu não penso, eu sou pensado. Isso é revelação. Então,
Quem iria acreditar que sem esses aparatos todos, esse judeu chegou a essa conclusão? O que parece que custa a humanidade crer é que de fato existe no gene histórico dos judeus um componente singular em relação ao resto da humanidade. Eles são o único povo que foi submetido a uma dispersão insuportável durante a maior parte da história da existência deles foi na casa dos outros. Essa aqui não foi a primeira, é na casa dos outros. Sem chão, sem direito a dizer, não, vamos fazer essa praça, vamos fazer esse obelisco, vamos fazer nada. Quer dizer, a prova de que os judeus não são um mito é a existência deles hoje. Porque se eles tivessem sido extintos por Hitler na Segunda Guerra Mundial... A Bíblia acabaria. Não estou dizendo isso. Provavelmente já se teria desenvolvido no mundo, porque judeu é uma existência muito incômoda para a mediocridade planetária. A existência judaica gera uma inveja na burrice global extraordinária. Como é que países são donos de terras extraordinárias e são umas merrecas de povo? E como é que um povo sem chão, sem droga nenhuma, alavanca o conhecimento humano mais do que qualquer outro povo da terra? A gente tem que admitir isso. Então, a apologia dos judeus acerca da história dos judeus não são pedras, são eles. São eles. Eu jamais teria nenhuma dificuldade para crer em Davi vencendo Golias, porque eu vejo Davi vencendo Golias hoje. Eu jamais teria nenhuma dificuldade para pensar na sabedoria de Salomão quando eu penso que os homens as maiores genialidades que o Ocidente afirma são todos os Salomões contemporâneos. Salomão Einstein, Salomão, quantos você queira. Salomões das áreas mais diversas, de um povinho que está aí sem chão, sem construir grandes coisas, mas ele é a apologia da existência dele. Agora, no mundo moderno, se Hitler tivesse conseguido eliminar todos os judeus, não eliminando, com um país existente, com uma cultura inegável, com progressos palpáveis, com realidades insofismáveis, o Ahmadinejad diz que nunca houve um holocausto numa história recente, e há malucos que também se unem a ele, dizem a mesma coisa. Então eu só posso entender isso tudo como fruto de inveja. Eu, quando vejo esse pseudocientificismo lutando contra essas coisas ao mesmo tempo em que eles literalmente se arreganham, eles ficam de quatro. Se acharem uma pedrinha maia, os caras ficam de quatro e dizem, bota com jeitinho. Sinceramente, é chocante. Para mim, o que não casa são os dois pesos e as duas medidas. Olha, se você usa esse critério, esse rigor para dizer que Salomão foi existente ou não existente, por achar ou não achar uma pedra, numa cultura que não lavrava nomes de ninguém em pedras porque era idolatria, Salomão não acabava de fazer um templo e dizer assim, esse templo foi erguido pelo rei Salomão no ano não sei o quê. Isso é para idiotice pagã. Em Israel isso era pecado. Aquele templo era do Senhor, não foi erguido por Salomão. Salomão foi só o cara que disse, vamos lá. Então ganha o nome de um templo erguido por Salomão, mas não tem uma pedra celebrando Salomão, ele não é César. Ele não é Cesarino, ele não é Marco Antônio, ele não é Cleópatra, ele não é Adriano, ele não é Tito, ele não é Vespasiano, ele não é Constantino, ele é Salomão. Filho de Davi, que era um outro, que tinha meticulosidades do tipo, eu não vou beber esse copo d'água, porque foi apanhado por homens que foram para me satisfazer um desejo de pegar água que podia ter custado a vida deles, eu não vou beber, vou oferecer ao Senhor. Essa é a mentalidade. Vê se esse tipo de mentalidade vai fazer uma pedra e dizer, aqui Davi fez cocô e Saul depois, e Davi poupou Saul enquanto Saul limpava o bumbum. Não existe, não está na mentalidade da Bíblia isso aí, em lugar nenhum. Como não está na mentalidade judaica hoje. Era fácil saber por que Davi e Salomão não têm obeliscos, se é o que eles querem, se hoje em Israel moderno
Com um mundo que celebra todas as suas divindades políticas, não tem um panteão. Nem para Davi Ben-Gurion. Não tem para Davi Ben-Gurion, tem lá o aeroporto, o nome é Davi Ben-Gurion. Não tem para Golda Meir, anda Israel, procura. Onde é que está a Golda Meir? Está no coração das pessoas. Onde é que está o grande general Moshe Dayan? Se fosse general brasileiro, ia estar em algum lugar ali com aquele olho dele, aquela coisa toda. Não tem nada. Porque é um país cuja declaração é a seguinte: pobre do país que precisa de heróis. Essa declaração? É, a maior declaração de Israel: pobre do país que precisa de heróis. Aqui entre nós, herói não é glorificado. É uma mentalidade totalmente diferente, por exemplo, da americana, que o cara salvou um cachorrinho num poço, vira herói, aparece em rede nacional de televisão. Ele salvou o cachorrinho. Salva a gente, né? Não, lá não. Salva a gente não tem nada. Salvar a gente é dever. Ninguém é glorificado por salvar o outro. O outro não é glorificado por te salvar. Você diz: valeu, meu irmão, obrigado, dá um beijo nele e vamos em frente, porque macho é assim. Se você estiver lá, eu te tiro. Se eu cair, você me puxa. E é assim que é. É um aperto de mão entre gente que tem bigode. Aí fica esse bando de idiotados que não conseguem nem a partir do momento da cultura que permanece estabelecendo a não construtividade de egos em pedra, querer que para trás tenha sido diferente. Ora, essa é uma herança que vem de trás, que está presente hoje numa época de glorificação de todas as coisas, de todos os egos, e nem na época de hoje isso acontece. Imagina no passado, com aqueles profetas todos lá. O rei fosse erigir um negócio, isso aqui foi feito por fulano. No máximo eles faziam um altarzinho ali. Não, e mesmo o templo de Salomão não era essas coisas. Não era essas coisas. O templo grande em Israel foi feito por heróis. O templo de Salomão era menor que aquele? Mas muito menor. Era tudo muito menor. A Israel bíblica era uma merrequinha. Não o país, eu digo as construções. A Jerusalém bíblica era pequena. A cidade de Davi era pequena. A cidade vai ficar grande nos dias de Herodes o Grande. São dias romanos. Que constrói aquelas coisas comuns todas. E nos dias de Davi e de Salomão, eram coisas muito pequenas, incipientes. Era uma quinta portuguesa, amuralhada. Das não tão grandes, porque tem quintas em Portugal maiores do que a Jerusalém dos dias de Salomão, em termos de espaço. Então o muro deles eram eles mesmos, que eram muito bravos na hora de defender. As muralhas foram ficando grandes, à medida em que o tempo foi passando. Salomão já ergueu grandes muralhas, Davi nem tanto. Mas Salomão teve paz por todos os lados, como diz a Bíblia. Depois da divisão do reino é que começam as guerras, para lá e para cá. E houve uma sucessão de reis que melhoraram a muralha. E depois o reino ficou dividido, os poderes se dividiram. Os de Judá, os reis de Judá governaram Jerusalém aqui. Os de Israel, as outras 10 tribos para lá. Mas não, olha só. A maior prova para mim, eu nunca nem questionei, porque a poesia mais linda já escrita na face da terra foi Cantares de Salomão. O que os judeus consideram a poesia mais linda da Bíblia é a poesia de Davi para Jonatas, quando da morte de Saul e de Jonatas, que em português não tem rima, mas em hebraico tem métrica e tem rima. E é de uma beleza. Já várias vezes eu peço já pedi para amigos judeus lerem para mim o texto em hebraico. E você vai ouvindo a melodia do texto. A melodia das palavras. Das palavras, você conhece o conteúdo, né? Em português. Você vai ouvindo a melodia, é de fato um mel. E que em português ficou mutilada pela tradução. Mas em hebraico eles dizem que é a maior peça literária do Antigo Testamento. Mais ainda do que Cantares. É a poesia de Davi pela morte de Jonatas e de Saul. Então, pois é, quem escreveu aquilo ali? Deve ter sido um fantasma, alguma coisa assim. Mas, de fato, eu só queria registrar aqui, porque tem tanta gente impressionada dessa dali, eu recebo tanta carta, o cara vê qualquer coisa no YouTube, ele já entra em pânico, aí me escreve, pelo amor de Deus, me diga se isso aqui é ou não é.
E a semelhança desse documentarinho de hoje, tem dezenas, milhares de outros, na mesma linhazinha, como diria meu pai, no mesmo espírito. E cansativo, preconceituoso, religioso, é uma arqueologia religiosa, é uma arqueologia cética, não é aquela arqueologia neutra, é uma arqueologia dogmática. Você vê alguns assim profundamente dogmáticos, como uma figurinha aí, que parece mais um judeu de praia de Copacabana, uma figura aí a mais veemente, que não, esse, aquilo, que não é aqui não pode ter sido e tal. Não sei se você percebeu. Extremamente psicológica a rejeição dele. Eu queria bater um papo com aquele cara 1 hora para descobrir de onde vem a rejeição dele, mas ele é um traumatizado. Então, a gente encontra, por exemplo, arqueólogos trabalhando em sítios arqueológicos do mundo inteiro com uma mente muito mais científica, querendo encontrar ou não encontrar, o que rolar, rolou. Agora, esses caras que trabalham em Israel, tem 2 tipos ou 3 de arqueólogos em Israel. O primeiro tipo é aquele que cava para comprovar a sua fé. É um bobão, como se a fé fosse ser comprovada por pedras e escavações. É um otário. O segundo tipo é esse que cava para provar que não foi. Que é o traumatizado, é o arqueólogo traumatizado. É a antítese de tudo. Né? Ele pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser qualquer coisa, mas ele tem uma bronca com a Bíblia, porque ele tem uma bronca religiosa com a moral que a religião colocou sobre ele. Aí ele não vê que ele se tornou um arqueólogo do trauma dele, e não da ciência. Já é um cara preconcebido, nunca será científico no seu trabalho. E o terceiro tipo é aquele normal, como por exemplo o meu amigo lá, Gabriel Barkay, que é o chefe de todos os arqueólogos de Israel e que é um cara totalmente noutra. Se você perguntar a ele, vai ser claro que o Davi viveu. Eu não estou aqui? Eu não estou aqui? Pois é. Para ele é simples, como para qualquer outro é muito simples. Alguém chegar para mim e seu avô não existiu. Não. Eu estou aqui. Como também ele brincando... Também foi a Virgem Maria. Brincando com a Adriana, na última vez que nós estivemos, que eu estive com ele lá, a Adriana não o conhecia, eu já o conhecia de outros tempos, né? E a gente descendo num determinado lugar lá, e tem um balde que um arqueólogo no passado, que escavou aquele poço ali, deixou no lugar, e o lugar teve que ser tapado de novo, por uma série de razões, e o balde se solidificou no lugar. Quando reescavaram, os arqueólogos decidiram não tirar o balde, em homenagem ao primeiro cara que tinha cavado. Aí o doutor Gabriel Barkay, descendo com a gente lá, disse assim: certos arqueólogos passariam por aqui ao encontrar esse balde Falou assim. Iriam tentar datá-lo com carbono 14, não iriam entender nada, e iriam à conclusão que chegariam era que provavelmente o carbono 14 está errado. Estava errado e que de fato daquele tempo já fazia um balde desse tipo de alumínio aqui, pode ir para qualquer lado. Aí ele diz, às vezes eu digo para os meus alunos, se vocês encontrassem um envelopezinho desses de chiclete, daqui a 3.000 anos, vocês iriam dizer, chiclete reinou neste sítio. E descobri que era o rei Chiclete. Porque tem o rei Chiclete, o rei Carlton, o rei Hollywood, o rei Marlboro. Deixou um pedacinho. É muito idiotice. O que importava mesmo não Agora, colocar o nome. Você quer ver a contradição? Os judeus têm as escrituras com milênios de anos sendo escritas, 1.500 anos sendo escritas, tá bom? Com uma geração testemunhando a outra, com chance de testemunhar ou de negar. E ninguém negou. Continuaram escrevendo durante 1.500 anos. Pois bem, ao mesmo tempo em que não foram construtivistas de pedra. E nem tiveram quase nem tempo para querer ser, porque viveram sob opressão até na terra deles. Você chega, ao mesmo tempo que você chega aqui na América Central, e você encontra grandes edificações em pedra dos maias,
sem nenhuma escritura meticulosa como é a escritura judaica. Não, você só tem grandes templos, o resto é dedução, é a dúvida se eles sacrificavam humanos ou não, isso, aquilo outro. Já, essas ideias sobre eles já mudaram tanto. Os maias que eu comecei a conhecer há 40 anos atrás já são outros, os de hoje já estão para ser beatificados. Os que eu comecei a conhecer eram os criminosos brutais. Os de hoje já estão na iminência da santificação, já estão virando Dalai Lamas. Agora, por que eles ganharam esse status todos? Porque tem pedra, índio, amazonense, não existe, porque ele não constrói com pedra, só com palha. Então é uma cultura que não vai deixar rastros, a semelhança da dos judeus, se não tivessem uma escritura, um pergaminho, né? Era só o que eles tinham. Eles não construíam com pedra, eles eram uma construção viva, andante, hebreia, a semelhança dos nossos índios, mas os maias construíam com pedras. Então, porque tinham pedras que estão lá até hoje, ou os egípcios também têm, ou os gregos também têm, ou quem quer que as tenha, são culturas inegáveis. Agora, e com base nessas pedras, um texto de um calendário que é extremamente ambíguo na leitura e na interpretação, mas vamos aceitar que a leitura esteja certa, de um calendarinho, que nem diz que o mundo vai acabar, só diz, só para de contar ali. E recomeça. E recomeça. Agora, com base nisso, uma civilização inteira se mobiliza, milhões de dólares, bilhões, cinemas, documentários, livros, não sei o quê, porque os maias têm um calendário. Agora, me diga se não é uma escolha ao estilo da escolha Dan Brown, crer nessas coisas ou não. É escolha. Não tem absolutamente nada a ver com nenhuma lógica, são pré-condicionamentos psicológicos, são dogmas existenciais pré-existentes que determinam essas interpretações. Já pensou, Caio, se fosse assim com os judeus, carregar com as pirâmides nas costas tudo ainda dá um trabalho desgraçado, hein? Judeu é inteligente demais para fazer pirâmide. Né? Eu não vou levar nada. Sei carregando. Eu só levo o que leva na cabeça. E ficou até hoje. E tá os egípcios acabaram. Toda. Você vai lá no Egito, você só encontra pirâmide. Não encontra um egípcio. Aquela turma lá. Tudo árabe. Não tem um egípcio. Você chega hoje na Grécia. Você pode encontrar DNA grego original lá, mas tem que pesquisar. Porque os gregos de 2.000, 2.500 anos atrás já não existem lá. O que existe lá é uma grande mistura cosmopolitana de gregos antigos, de turcos, de otomanos, de árabes, de armênios, de russos, de todo tipo de gente falando grego. Já é um Brasil. Já é um Brasil. Quem é o brasileiro no Brasil? O brasileiro no Brasil sou eu. Pardo. É você, não. É quem quer que queira. Ser brasileiro. É. É quem nasceu aqui e diz eu sou. Porque do contrário, quem é o brasileiro do Brasil? Os índios. Eram eles. E que a gente tem que fazer força para achar. Daqui a mais um tempo, se das gerações futuras, se esse mundo durar muito tempo, vai ter... O meu tataraneto vai pensar que índio foi uma criação virtual. Porque não vai havê-los mais para serem mostrados, e nem a cultura para ser exibida mais. Eu ia dizendo, não há um egípcio no Egito. Todo mundo que diz lá, eu sou egípcio, é árabe. Na Grécia, onde estão os gregos da Grécia? Prova de que os gregos da Grécia não estão mais na Grécia é que não nasce um Sócrates há 2.000 anos, né? Se os gregos da Grécia continuassem na Grécia, a semelhança dos judeus judaicos, que continuam a ser judeus, assim como entre os judeus os Salomões se repetiram nos milhares de Einsteins, no curso desses 2.500 anos, entre os gregos teriam continuado os Platões, os Zenões, os Epícuros. Onde eles estão? Onde eles estão? Eu nunca tinha ouvido isso, agora. Acabou essa civilização. A lógica sua é irrefutável, sabe? Não, elas simplesmente morreram.
Construíram pirâmides, o Partenon, obras extraordinárias. Mas eles não estão mais lá. Agora, os judeus não construíram praticamente nada, mas estão todos aqui. Porque a obra dos judeus não é feita de pedras. Nesse sentido, eles nunca deixaram de ser hebreus, até quando não quiseram. Quando eles não quiseram mais ser hebreus, eles foram forçados a ser, pela soberania de Deus, dispersando-os. Até porque mesmo o Deus deles não era feito de pedras, né, Caio? Não, tinha tudo dentro dele contra essa ereção em pedras. Tudo. O tesão deles não era pedrado. Era mental, era emocional, era espiritual. E a prova disso são eles. Quando eu vejo a prova de que Davi venceu Golias, é Israel sobrevivendo a 32 nações árabes hostis e mais o mundo inteiro contra. E os caras não estão lá? Não é uma arquetipia de Davi e Golias se repetindo todo dia? Nesses 2000 anos? Quando Abraão foi existente, ora, os descendentes de Abraão mostraram que Abraão foi mais do que existente, porque eles conseguiram um feito maior do que a de Abraão. Abraão peregrinou 200 anos. Esses caras peregrinaram 2.500 e estão aqui. Até hoje. Vai dizer para eles que eles não são eles. Então é tudo tão ideológico que cansa, meu irmão, cansa. Eu fico tomado de um cansaço, mas de um cansaço, que às vezes as pessoas me perguntam, por que você não vai, não assiste conferência, não sei o quê. Eu me entendi. Gozado, até parece 10 minutos na conferência, o cara já me disse se ele é inteligente ou se ele é burro. Se a burrice dele ficar gritada, eu não aguento. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, é muita idiotice. Quando eu assisto, é só por misericórdia dos que, em assistindo, vão ficar em conflito. Aí eu assisto para entender o conflito dos outros. E depois de botar fogo na jaqueira, né? É igual o livro do Dan Brown. Eu fiquei 1 ano para ler, todo mundo implorava, mas a Operação Cavalo de Troia. Eu nem lá, li. O Ticiane, meu amigo. Você leu ou não li? Eu folhei a porcaria. Eu acabei pedindo para Adriana ler, para outros perto de mim lerem, porque não dá, me cansa, vai me cansando. A burrice, a ignorância é tão grande. A falta de conhecimento histórico mesmo é tão profundo, e o preconceito e a predisposição em levar o negócio naquela direção de qualquer jeito é tão... Era mental, era emocional, era espiritual. E a prova disso são eles. Quando eu vejo a prova de que Davi venceu Golias, é Israel sobrevivendo a 32 nações árabes hostis e mais o mundo inteiro contra. E os caras não estão lá? Não é uma arquetipia de Davi e Golias se repetindo todo dia? Nesses 2000 anos? Quando Abraão foi existente, ora, os descendentes de Abraão mostraram que Abraão foi mais do que existente, porque eles conseguiram um feito maior do que a de Abraão. Abraão peregrinou 200 anos. Esses caras peregrinaram 2.500 e estão aqui. Até hoje. Vai dizer para eles que eles não são eles. Então é tudo tão ideológico que cansa, meu irmão, cansa. Eu fico tomado de um cansaço, mas de um cansaço, que às vezes as pessoas me perguntam, por que você não vai, não assiste conferência, não sei o quê. Eu me entendi. Gozado, até parece 10 minutos na conferência, o cara já me disse se ele é inteligente ou se ele é burro. Se a burrice dele ficar gritada, eu não aguento. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, é muita idiotice. Quando eu assisto, é só por misericórdia dos que, em assistindo, vão ficar em conflito. Aí eu assisto para entender o conflito dos outros. E depois de botar fogo na jaqueira, né? É igual o livro do Dan Brown. Eu fiquei 1 ano para ler, todo mundo implorava, mas a Operação Cavalo de Troia. Eu nem lá, li. O Ticiane, meu amigo. Você leu ou não li? Eu folhei a porcaria. Eu acabei pedindo para Adriana ler, para outros perto de mim lerem, porque não dá, me cansa, vai me cansando. A burrice, a ignorância é tão grande.
a falta de conhecimento histórico mesmo é tão profundo, e o preconceito e a predisposição em levar o negócio naquela direção de qualquer jeito é tão dogmático que eu não tenho paciência. Pois é, interessante que os arqueólogos, ao invés de elucidarem, de serem luz, eles jogam dúvidas em cima das coisas. Dúvidas é só em quem tinha alguma crença, nem certeza, crença. Em relação aos demais, eles ficam todo dia criando uma versão nova para o mesmo fato. Você veja, nesse documentário aqui, se a gente pegasse uma linhazinha, Salomão e Davi eram mais do que históricos do ponto de vista arqueológico. Se pegássemos a outra linhazinha, eles eram míticos ou improváveis. No mesmo documentário. Você veja, eles fazem, esse tipo de emissora faz documentários politicamente corretos. Então, um documentário politicamente correto sobre uma coisa tão importante quanto a figura do rei Davi ou do rei Salomão, não pode dizer Davi não existiu, Salomão não existiu. Tem que dizer, fulano diz que tem essas provas, mas existem essas aqui que questionam. Eles ficam nessa brincadeira até o fim, que é para terminar dizendo não temos uma prova definitiva. É igual documentário sobre OVNIs. Se 40 pessoas viram, 70 viram, não sei o que viram, todo mundo viu, queimou o chão, tem radioatividade incomparável no lugar, não sei o que e tal, mas como os senhores da certeza não estavam presentes, que são os cientistas, foram só pessoas normais que viram, então eles podem chegar e dizer, olha, tem todas as evidências em favor, mas nós mesmos não podemos dizer que aconteceu. E termina sempre assim. Porque o testemunho humano não vale. Sem a corroboração desses seres superiores que dizem o que é e o que não é, por uma cambada enorme de otários que vivem a vida a partir da cartilha estabelecida pela cabeça de alguns poucos, não? Uma mentalidade de rebanho extraordinariamente estúpida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da galera. Da galera não, dos nossos irmãos, né? E a galera, é a maneira mais carinhosa. De galera, Vi uma reportagem de um arqueólogo que achou a arca, mas que recebeu uma revelação para não mostrar nada e que era para deixar lá, que ela estava cheia de sangue e era o sangue de Jesus. É isso mentira. Pode ser? Mentira do arqueólogo. Mentira do arqueólogo. Deve ser um arqueólogo neopentecostal. Mentira, mentirona. Me apresenta ele que eu quero olhar na cara dele e dizer, seu safado mentiroso. Sério, a minha resposta é essa. Aquilo deve estar derretido, né, Caio? Que arca nada. Ninguém vai achar arca da aliança, nem arca de Noé, nem arca nenhuma. Vai achar nada disso. Caio, assim... Se o Deus da ressurreição não quis ressuscitar e aparecer em cima do templo em Jerusalém, preferiu deixar tudo na surdina, porque os caras não entendem que os caminhos de Deus não são os de César, nem de Roma. Satanás é que diz, pula do pináculo do templo, faz um showcase, faz uma demonstração. Os caminhos de Jesus são outros. Essa arca, graças a Deus, ou foi destruída para sempre, ou sumiu para sempre. Que já imaginou? Sem arca da aliança, nós já somos esses pagãos desgraçados. Imagina se a arca estivesse viva. Judeu iria tratar a arca com mais reverência e com mais distanciamento. Mas nós não. Evangélico, os cristãos, pelo amor de Deus, a arca já não existiria de estar lambida. Era todo mundo lambendo a arca. O arquia agora, ia ter uma relação fálica com a arca. Ia ter os querubins já iam estar sendo usados por outra coisa. Teriam virado fetiche. Tinha uma pergunta aqui, apagou a tela aqui, mas tinha uma pergunta que eu comecei até o meio dela e apagou. Existem mitos bíblicos, aí acabou. Mas eu queria completar. Existem mitos evangélicos, Caio, que eles criaram seus próprios mitos, mas que não tem corroboração nenhuma? Claro, só tem. A maioria do que eu ouço as pessoas falando sobre os pastores conhecidos é só conversa mítica. Porque eu conheço as figuras e sei que eles não existem, essas figuras que eles ficam falando. Ah, o pastor fulano falou na televisão domingo, aí conta uma coisa como se o cara estivesse andando de fato com Jesus, tivesse uma vida com Deus. É tratado assim. Eu que conheço a figura e sei que ele sai dali escarrando para um lado e
soltando palavrão pro outro e olhando a primeira bunda roliça que passar na frente dele, dizendo, ai meu Deus, pena que eu tô com pressa hoje, sei que aquilo ali é um mito, aquele cara que aparece na TV não existe. Como a maior parte do que a igreja pratica é mito. Ela vive de mitos o tempo todo, ela cria mitos, ela se alimenta de mitos. Quando os mitos não servem mais, elas destroem. Eu já fui mito para esse negócio aí. Eu ouvi o que diziam de mim e diziam, esses caras não sabem quem eu sou. E não adianta, quanto mais eu dizia quem eu era, mais eles diziam assim, que homem humilde, não quer nem aceitar quem a gente pensa que ele é. Tamanha a idiotice, nem você dizendo quem você é, serve. Então, a igreja evangélica, na maior parte das vezes, vive de mito, como essa história aí do arqueólogo. É bem mítica, é mito evangélico. Bem mito. Uma quantidade enorme de mitos evangélicos. Quer ver? No tempo da Segunda Guerra Mundial, surgiram muitos mitos evangélicos. Muitos. E alguns devem perdurar até hoje, sim. porventura. Sim. Por exemplo, aquele livro Intercessor. Já leu esse livro, Intercessor? A editora Betânia lançou no início da década de 70. Foi uma coqueluche no Brasil. Já leu, Dorinha? Intercessor? E eu achei o livro lindo, eu fiquei tão empolgado, era novinho na fé, li o livro. E contava a história daquele homem que orava e as coisas aconteciam, inclusive na Segunda Guerra e coisas do gênero. Orar e um bombardeio inteiro ser impedido, porque quem olhava de cima só via a cidade em chamas, porque o intercessor estava orando lá embaixo. E assim eram milhares de histórias do intercessor que viraram um livro. Aí a primeira vez que eu fui à Inglaterra, com 20 anos mais ou menos, 21, cheio de intercessor na minha cabeça, eu mesmo tinha ficado muito animado com o livro e não me desanimei por causa dele, graças a Deus. Mas ele foi uma máquina, assim, um propulsor forte para estimular a intercessão profunda. Muita gente. Eu vivia ali, igual um camelo mesmo, de joelho e segurando o mundo com as minhas orações. Sim, e qual é o mito? Bom, aí eu chego lá na Inglaterra, com a minha pureza juvenil, e comecei a falar no cara, né? Como o cara tinha sido importante para mim. Aí um dia eu estava no país de Gales, de onde ele era original, e comecei a falar no cara. Aí alguém chegou e falou assim, olha, aquela ali é a neta dele. Aquele ali começou a mostrar a gente da família, os sobreviventes ali. Falou, não fale sobre isso com eles não, porque eles vão ser mal educados com você. Porque esse homem foi um péssimo pai. Houve muita coisa que ele conta que nunca aconteceu. Aí aquilo aí começou assim com muita educação a me desconstruir aquilo ali com muita calma. Aí eu cheguei para um amigo que morava em Bristol, que já está morto, o reverendo David Glass, pai do Robin Glass, que esteve aqui outro dia comigo, que também conhecia tudo desde sempre, né? Olha, se ele morreu há 2 anos atrás ou 3, o reverendo Davi, com 97 anos, na época do cara ele estava mais do que vivo, né? Aí eu fui perguntando, ele foi confirmando, dizendo, infelizmente é tudo quase mito, porque os fatos foram outros. Então, evangélico está cheio de santos não toqueis inexistentes. nos meus ungidos, e o cara barbariza, faz o que quer, e todo mundo abaixa a cabeça porque ele é ungido de Deus. Isso é um mito. Aquele Richard von Brown, do Cristo em Cadeias Comunistas, sim, teria virado um mito cultuado até hoje pelos evangélicos, se em 1970 e pouco ele não tivesse sido apanhado metendo a mão na grana pesada que o movimento Cristo em Cadeias Comunistas, do qual ele era fundador e o principal representante simbólico, recebia, e ele tascava a mão. Ou seja, nem tendo ficado anos e anos e anos comendo cocô, bebendo xixi, numa prisão, suportando a barra por amor a Cristo, fez o caráter do sujeito ficar sólido o suficiente para resistir à tentação do dinheiro quando ele ficou livre. Misericórdia, cara. E se isso não tivesse vindo à tona, só que veio à tona como?
veio à tona entre os líderes. Assim, ó, o Richard Fulbrand está metendo a mão nisso, não sei o que, tem história dele que está comendo umas garotinhas por aí. Então, vamos secá-lo, mas não falamos mais no nome dele. De repente ele foi morrendo, o nome dele sumiu. Porque antigamente era assim, se não tinham nada para conservar o mito era antimítico, para não tirar da mente do povo a ideia do mito, eles secavam, matavam o mito em vida, mas deixavam quem quisesse ficar ainda com aquela ilusãozinha caminhando com ela, até ela desaparecer na geração seguinte. Entendeu? Mas não havia verdade chegar a dizer, não é nada disso não, esse irmão está precisando de ajuda mesmo. Claro, o que aconteceu com ele lá, aconteceu, é verdade. Pode acontecer com qualquer um, agora vamos ajudar esse irmão. Claro. Ele sobreviveu à cadeia, mas não sobreviveu ao parque de diversões. Que é claro, é muito mais fácil ser crente na cadeia do que no bordel, do que no parque de diversões. Claro. Não é claro? Na cadeia, já me puseram aqui por causa disso, me matam, mas eu vou ficar aqui por causa disso. Agora no parque de diversões, aí passam as gatas, o cara diz, pelo amor de Deus, depois de não sei quantos anos na cadeia, eu tenho direito a uma alegriazinha. Estão falando aqui que a cabana virou mito. Fala sério, que não tem livro, aqui não pode virar mito. Mas virou, o que eu tenho visto de gente boa, com aquela cabaninha ali. Jesus, eu não consegui chegar dentro da cabana. Olha, o que eu tive que fazer força para ver gente séria, e que eu considerava séria, dizer assim, li a cabana e ela mudou a minha vida. Tudo bem, aí eu digo, amigo, você não entendeu o evangelho até hoje, então. Eu não consegui entrar dentro da cabana. Porque meu filho pediu lei, pai, pra gente discutir. Você está precisando de um acampamento, meu irmão. Está faltando tá em você. Isso é uma cabaninha. Não, a cabana está acabando comigo, não, sabe? Tô brincando. Esse pessoal que ficou assim com a cabana, está precisando é morar numa cabana um tempo, conhecer a Deus sozinho. Mas a infantilidade espiritual me choca. E, às vezes, os meus sustos hoje em dia são maiores do que os do passado. Surtos? Porque nesses 10 anos, eu cresci muito mais interiormente do que eu tinha crescido nos 30 anos anteriores. Então tem um monte de gente que eu considerava gente espiritualmente sensível, perceptiva, isso aqui em relação a Deus, que eu fiquei sem ver esses 10 anos, vamos supor, e às vezes eu digo para a Adriana, nós vamos encontrar um amigo meu, que é um cara sensível, isso, aquilo outro. Aí encontro com ele, estou sempre crente que ele continua a viagem. Aí percebo que a maioria esmagadora dessas pessoas parou a viagem há muito, muito tempo atrás. A viagem com Deus. Aí eu apresento a Adriana a eles, a gente começa a conversar e eu saio dali tão triste, dizer, meu Deus, o cara ficou lá na infância do negócio e não foi a lugar nenhum. Aí eu vejo às vezes a Adriana sem graça, ela diz assim, você me falava tanto dessa pessoa, que ele era uma pessoa que tinha uma vida com Deus profunda, tinha isso, tinha aquilo, e eu digo, olha, você não sabe como eu estou chocado de ver que ele ficou frisado em algum lugar no passado, né? Porque não cresceram, não foram a lugar nenhum, estão parados. A vida com Deus não se desenvolveu, as estruturas interiores não se aprofundaram, os espigões não entraram no ser. Aí você fica olhando e percebendo o retardo muito grande. Aí, de vez em quando, eu sou visitado por alguma pessoa que chega com uma história dessa. Você já leu o livro A Cabana? Ou quando esses mesmos indivíduos começaram a ficar impressionados com o Código da Vinci, ou com qualquer outra besteira. Aí o cara lê um livro aí, qualquer best-seller desses bobinhos, aí vem impressionado com aquilo ali, digo, pelo amor de Deus. Então eles não estão lendo nada, porque aquele livro não não consegue me impressionar nem pela literatura que carrega. Eu prefiro ler um Dan Brown do que A Cabana, sinceramente, cara. Nem pela teologia, nem por nada. Ele tentou fazer uma síntese de Jacques Ellul com C.S. Lewis, pegou uns 3 ou 4 caras legais, o Kierkegaard, e tentou colocar na boca de Deus e de Jesus interpretações do Kierkegaard, do Jacques Ellul enfim.
e do C.S. Lewis. Mas é uma bobagem em todos os sentidos, e colocar isso na boca de Deus, a gente já tem o Evangelho, deixa Jesus falar no Evangelho. O que ele é, o que ele falou. Eu preciso, né, que o Espírito Santo vire uma negona, para eu levar a sério. O cara deve estar com saudade de uma mãe de santo. O Espírito Santo tem que virar uma negona, ou qualquer outra coisa. A negona é legal pra caramba, vamos bater papo com a negona, vamos dar beijo na negona, vamos abraçar a negona, é fofinho. Mas Deus é Deus, e a negona é a negona. É tudo muito patético. Aí os caras não sabem por que eu não tenho paciência para participar das coisas. Eu não tenho por causa disso, é uma tortura. Eu vivo em estado de tortura. Para eu não me torturar, eu fico sozinho. Ira. Ira. Ira foi o reverendo Antônio Elias. Quando entrevistaram-no lá, ele fazendo 50 anos de ministério, já com 90 de idade, perguntaram qual tinha sido o sentimento mais prevalente em toda a vida dele. Aí todo mundo esperava ele falar o quê? Dizer amor, fé, esperança. Aí ele virou para a repórter e falou assim, sinceramente, ira. Eu tive muita ira minha vida inteira. Ele estava também muito de gozação, porque ele estava virado, era com a repórter, que só fazia pergunta idiota a ele. Ele estava cansado da entrevista, ele falou, ira. Mas tem horas que você fica mesmo, tem que irar e não pecar. Porque a quantidade de idiotice que cerca você e o tempo todo, o dia inteiro, é impressionante. Agora, Caio, nós precisamos tomar cuidado para que a verdade de Deus não seja trocada pelos mitos das nossas vidas. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque a gente vê há alguns anos caminhando por aí pessoas totalmente tolhidas e amarradas por causa de mitos evangélicos. Quer ver um mito evangélico? Que o diabo não sabe o que o crente está pensando. O crente não pode falar. Pensar porcaria à vontade, porque o diabo não lê pensamento. Você não lembra dessa história, não? Sim. Isso é um mito. Mas o dardo inflamado que entra aqui? Mas o crente acha que a cabeça dele pode ser uma pocilga, desde que ele não fale, porque o diabo é burro, como ele, e só entende se ele falar. Quer dizer, esse diabo não está com nada. Eu que não sou diabo, e não sou anjo, e não sou porcaria nenhuma, sou só um homenzinho que nasceu outro dia, hoje em dia, há muitos anos que a maioria das pessoas não precisa me dizer quase nada. A face eu sei o que elas estão, no mínimo, sentindo. Está na cara. Está escrito de muitos modos. Imagina o diabo, que tem um saber não só milenar, trilenar cumulativo. Não é? É um psicólogo sem comparações. Então, por isso é que crente pentecostal, quando está assim, com muita angústia, ora em língua estranha. Porque o mito pentecostal é que o diabo também não entende as línguas estranhas. Você não conhece esse mito pentecostal? A Dorinha conhece, não conhece? Não, eu nunca pensei que o diabo não conhecesse, mas... Na língua estranha o diabo não conhece. Tá. Não conhece, para os evangélicos. Outro mito, as pessoas podiam ir vendo aí os mitos que elas têm. Liste em 2 minutos, gente. Os mitos que vocês lembrem. Diabo não lê pensamento. Se a gente orar em línguas, o diabo não entende. Outro mito cristão. O devorador e o dízimo. O cara não der o dízimo no dia que recebeu, ou até uma semana depois, o gafanhoto devorador vai chegar e vai comer tudo. Aí ele entra num processo mental tão aflitivo e nervoso que esse próprio indivíduo vira o gafanhoto devorador dele. Ele vai somatizar uma doença porque não deu o dízimo. Ele vai estar tão culpado que ele vai somatizar uma doença, vai gastar o dinheiro no remédio e vai dizer, eu não dei, aí o devorador me atacou. Foi culpa, medo, ou qualquer outra coisa. Tudo fica sendo interpretado daquele modo, porque não é um dízimo dado com amor, é dado com pavor. Para começar qualquer oração tem que fazer um clamor pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus Quer ver outro que mito? nos dá acesso ao santo. Isso na entrada e na saída. Na saída você pode falar com o Pai, abrir seu coração, mas se você não terminar com a fórmula mágica dizendo, pois isso nós te pedimos em nome de Jesus, a oração não subiu. Subiu não? Não teve o último, não teve o send. Não teve o send. Deus é tão legalista, cartorialista,
É tão idiotamente evangélico, Deus, que se você não começar dizendo que é pelo sangue de Jesus que está entrando e não terminar dizendo, pois isso nós te pedimos em nome de Jesus, morreu aqui, pá, ele não recolheu a oração. Tem algo aqui, ó. Crente que ora tem poder. Crente que não ora não tem poder. Uhum. Agora, orar aí, obviamente que quem ora tem poder, não porque a oração tem poder. Quem ora tem poder porque quem ora está demonstrando um desejo de intimidade com Deus. Intimidade com Deus gera harmonia na vida, e harmonia na vida dá poder para existir, para ser. Então não é a oração que dá poder, é o que ela significa. Agora, do ponto de vista do que ele está falando aí, eu entendi, o que ele está dizendo é crente que vai à reunião de oração, que se ajoelha, levanta a mão e grita e cumpre o rito, tem poder. Quem não participa cumprindo o rito não tem poder. Se orar deitado e não de joelho, tem menos poder. Se orar deitado e não em pé, tem menos poder. De cabeça para baixo, então, é melhor. Se orar de cabeça para baixo, tem menos poder. Poder mesmo a gente ora, quando a gente ora de joelhos. Se possível, no ralo, né, Caio? E se a gente usar determinadas entonações. Se você não usar determinadas entonações, não tem poder a oração. Se eu chegar aqui agora e a gente disser ali, alguém disser, olha, ora pelo meu filho porque ele está com câncer. E a gente disser assim, Senhor Jesus, tu sabes o que esse irmão está passando, o filhinho dele está com câncer. A minha voz some. Por favor, põe a tua mão sobre ele, sobre o filho dele, na tua graça, cura esta criança. Amém. Um pentecostal, um neopentecostal, qualquer um ora ali, diz assim, que oração mais fraca. A oração forte, eu ia ter que levantar aqui e dizer, oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, na tua presença nós nos encontramos neste dia santo, aleluia, cantores, nosso Pai amado, agora, aí o cara vai, aí se ele ficasse uns 10 minutos aqui, e aí depois ele decreto neste momento, e tal, papai, aí só sentar com aleluia, aleluia. Essa foi a oração poderosa. Essa foi forte. As de Jesus, tipo na porta do túmulo de Lázaro, que ele faz aquela oração pedindo desculpas ao Pai. Pai, eu estou orando. Não é para que tu atendas essa oração, porque eu sei que tu sempre me atendes. Eu só estou orando é por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Não disse amém, nem disse em meu nome, disse Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Aquela oraçãozinha ali, se Lázaro não tivesse saído, o pessoal ia dizer não saiu porque também pudera com uma oração dessa. Então, meu irmão, a gente vive cercado de muita brincadeira. Pastor divorciado perde a unção. É por isso que nunca mais ninguém se converteu me ouvindo pregar. Mentira, eu conheço muita gente que se converteu te ouvindo pregar. Não, eu tô brincando, meu irmão. Orar de olho aberto também. É outro mito. Olhar de olho aberto, Deus não ouve. Se a gente abre o olho, Deus fecha o ouvido. É assim que funciona. Ao meu abrir de olhos corresponde o fechar de ouvidos divinos. Um mito pentecostal que se você estiver passando dificuldade ou doença é porque você está em pecado. E a Valnice fez o favor na década de 80 de fazer disso um dogma desgraçado que fez milhares de pessoas viverem em angústia de pecado só porque estavam doentes. Tadinha, e quando a enfermidade foi por isso que eu escrevi aquele livro Tá Doendo. Foi por causa disso, porque eu não aguentava mais ver gente surtando porque ficava doente. E naquele tempo ela estava com toda a corda pregando todo dia na TV, dizendo que quem ficasse doente não estava tendo fé e que pela confissão positiva tudo se curava. E o cara decretava, e o vírus não ia embora, ele estava em pecado. Mas é só pensar. Então Jesus não teria morrido. Mas essas lógicas não existem, porque essa lógica aí do Kenneth Reagan, que era dela naquele tempo, dizia o seguinte, Jesus foi quem morreu para ninguém precisar sentir mais dor nenhuma. Então era uma suspensão da dor. A teologia da prosperidade propõe isso. Jesus foi pobre para você não ser.
Jesus sentiu dor para você não sentir mais nenhuma. Ele levou sobre si todas as enfermidades para você virar o Mr. Universo da saúde. E se isso não se cumprir na sua vida é porque você não tem fé, está em fraqueza, está em pecado, está em qualquer desgraça. Foi essa miséria que se criou na década de 80 e que está aí até hoje. Hoje eles já fizeram concessão um pouquinho melhor para a doença. Mas para a pobreza não. Porque para a doença o pastor tem que fazer porque a mulher dele fica, o filho fica, ele não tem como explicar muito. Agora, se ele fizer para a pobreza, ele não pode, porque aí o povo para de dar para ele aquela grana que ele ganha. Então ele tem que dizer, de fato, que crente bom é crente rico. E que crente que não esteja prosperando financeiramente está em pecado. Porque a demonstração da prosperidade será o dinheiro no bolso do crente. E a manifestação espiritual dessa prosperidade será o crente pegar esse dinheiro e colocar no bolso do pastor. Isso chega até a machucar a gente. Falou que ia dos 70 milhões, você dá o dízimo, você santifica aquele dinheiro. Já muita gente que já me pediu para santificar dinheiro roubado. Muita gente, é claro, eu já contei aqui de várias histórias sobre isso, mas já mesmo, olha, esse Caio, dinheiro por favor, é de corrupção, mas aqui. santifica isso aqui, recebe esse dízimo e santifica isso ao Senhor. Como toda hora eu vejo pessoas declarando até, a fonte do dinheiro não é lícita, mas a finalidade o será. O será. Jesus não era assim, né? Imagine Jesus nem orando dizer, por né? isso, Bom, gente, o tempo já passou mais do que da hora, já são 11h35, o HD já está lotado e nós vamos ter que parar por aqui, mas nós voltaremos amanhã. Lembrando que o programa de agora não será repetido às 3 nem às 9. Eu vou pedir ao Chico, que está nos vendo, para botar no ar amanhã, nos intervalos do programa que irá ao ar amanhã. Tá bom? Mas amanhã segue tudo normal. E na quarta-feira nós teremos a Marina Silva aqui com a gente, batendo um papo sobre esse ano de 2010 e as perspectivas do clima, da política, da eleição e, sobretudo, as perspectivas existenciais e espirituais dela para se conduzir no meio desse corredor que é mais do que polonês, é um corredor perigoso, é um corredor diabólico, de muita tentação e de muito risco. Então, gente boa de Deus, muito obrigado. Obrigado a Dorinha que chegou aqui, fez uma visita rápida. E Tony, obrigado, Manuel, tá bom? E orando pelo Marcelo, pela moçada que está com ele, o Jojó, o Adailton, o Valmir, o Léo, enfim, são 7 irmãos amados lá na Nigéria. O Chico está pedindo para falar Chico, que já tem um link só sobre o Caminho Nigéria no seu site. Um link lá no site só sobre o Caminho Nigéria. Quem quiser se manter atualizado, dê uma chegadinha lá. Então é o Chico que está pedindo. E já que você está aí, Chicão, repito, pega o programa de hoje que o Tiago e o Daniel não vão poder repetir às 13 e às 9. Peço ao Edivaldo para intervalá-los amanhã entre os papos de graça que ocorrerão normalmente, tá bom? Então um beijo a todos e a gente fica por aqui. Até amanhã, com a graça de Deus. Até lá. Tchau, tchau.